Já estamos de volta com Hora Geral nessa quarta-feira e eu quero lembrar você, telespectador, que até sexta agora você poderá participar da promoção da Renova Equipe. São 2 horas de beleza e bem-estar e todos nós merecemos, e as mulheres, óbvio, mais ainda. Então, que tal presentear alguém especial como a sua mãe, namorada ou até mesmo uma colega, uma amiga? É só ligar para 3041-6777 ou mandar e-mail para horageral@euestoucomvocê.com.br. Nesta sexta-feira tem um sorteio aqui no programa, então pode ligar. Mesmo na reapresentação, lógico que nós não vamos estar aqui, mas você pode mandar um e-mail que é horageral@euestoucomvocê.com.br. Põe o seu nome e fala assim, olha, quero participar da promoção da Renova Equipe. E já está valendo a sua participação, tá bom? Aqui ao meu lado, o vereador do Democratas em Mongaguá, Rafael Redó. Tudo bem, Redó? Bom dia, Douglas. Tudo bem? Graças a Deus. Bom dia a toda a nossa região da Baixada Santista. Eu falei que você tem 25 horas o teu relógio, porque você não para. Não. É um dos vereadores mais atuantes. Eu sei que outros vereadores vão ficar chateados comigo, mas se ele não para, né? Foi reeleito recentemente. Né? Reeleito vereador e agora com essa missão da União dos Vereadores da Baixada Santista, presidindo a entidade. Então, realmente... Porém, a gente faz o que a gente gosta, né? Isso é que é importante. Isso que é importante, a gente leva com a maior natureza, tudo para o bem da nossa região. Tá certo. Agora, Rafael, você esteve aqui, inclusive, no primeiro programa do ano, né? Ou foi no último programa do ano passado, você fez um balanço da UVEBS, que é a União dos Vereadores da Baixada Santista. O que você acha que falta para haver essa integração dos vereadores com a nossa região, sendo que os prefeitos, e com todo respeito, existe o CONDESB, mas eu vejo que o CONDESB não avança. Ele apenas, são reuniões, mais reuniões, ontem tem uma reunião, tinham apenas 3 prefeitos, o prefeito de Bertioga, o prefeito do Guarujá, se não me engano, e o presidente do CONDESB, o Marco Antônio. Será que a UVEBS vai dar uma lição com trabalho e responsabilidade nos prefeitos? Bom, Douglas, nós somos em 128 vereadores nas 9 cidades da Baixada Santista. Mais do que 9, né? Mais do que 9, é verdade. Então a gente precisa fortalecer realmente. Porém, é um trabalho constante. Você está tratando com 128 vereadores, com as 9 cidades, você tem que estar a todo momento fazendo esse trabalho constante de falar, vamos pensar um pouco mais em região metropolitana, vamos debater um pouco mais os assuntos que integram todas as cidades. Isso eu acho que sempre vai ter, é normal até. Porém, esse fortalecimento é o que vai trazer um respaldo para a nossa classe, para os vereadores, para as nossas câmaras, para os nossos trabalhos internos dentro dos municípios. Eu acho que a UVEBS hoje, a União de Vereadores, ela está indo para o seu 5º ano, é uma entidade nova, porém ela já começa a galgar certos espaços que até então não tinha. Por exemplo? Hoje a gente tem umas discussões dentro da GEM, dentro do CONDESB, dentro de alguns órgãos políticos, como o CAP, como o DRS, como a Delegacia Regional de Ensino, os ministérios, secretarias, já começam a ver que a Baixada Santista começa a se organizar, principalmente os vereadores, para ter essa representação, para poder também discutir e levar quais são os assuntos da população dentro desses órgãos que discutem coisas meramente políticas. Só que essas questões que são discutidas são latentes no nosso dia a dia. É um VLT, as questões dos nossos hospitais, os leitos, UTI, é a questão da segurança que hoje é um dos principais gargalos nosso dentro de uma secretaria, dentro dos índices do que nos aparecem a todo momento. Então, eu acho que a União de Vereadores, ela começa a se organizar, começa a tomar um corpo, ela tem até hoje uma representação maior. Sim. Agora, Rafael, por exemplo, vamos pegar 2 temas aí, que seria segurança e saúde. Na segurança, recentemente, acho que foi no mês passado, no começo desse mês, 17 vereadores da Câmara de Guarujá, junto com o vice-prefeito, foram a São Paulo para conversar com o secretário de Segurança Pública sobre a falta de segurança na cidade do Guarujá. Uma atitude que eu louvo, mas é aquilo que você falou, entre 17, se fossem os 128, a pressão seria maior. Com certeza. Como que a UVEB se posiciona nessa atitude da Câmara do Guarujá? Como um órgão de representação, não um executivo, a gente cobra, a gente debate, a gente abre essas interlocuções com o governo, mesmo porque a Câmara do Guarujá ela teve uma intenção boa, reuniu os 17 vereadores, foi a São Paulo, uma secretaria,
puxou a orelha do secretário e falou, Guarujá precisa de um policiamento, precisa de uma segurança pública melhor e tal. A medida paliativa para o carnaval, até o final da temporada, veio. Estavam lá os policiais, prometeram a questão da Polícia Civil. Agora, se for se apegar aos índices que a Secretaria de Segurança tem, isso não adiantou em muita coisa, porque os índices hoje estão mais elevados, cresceram do que há tempos atrás. Então, nós cobramos os governos, nós cobramos as secretarias, os órgãos políticos para que faça isso. Agora, não adianta somente Guarujá. Tem que ser Guarujá, tem que ser Santos, Cubatão, Bertioga, tem que ser lá o Litoral Sul, Peruíbe também, que esses índices crescem. Alguma ação nesse sentido, de vocês retomarem, fazerem uma outra visita ao secretário e unir um número maior de vereadores, por exemplo? Nós pleiteamos até o final do ano passado, final não, minto, mas até agosto do ano passado, nós pleiteamos um assento dentro do GAMESP, o Gabinete de Segurança Pública, que estava recente criado aqui na Baixada Santista, dentro do órgão da AGEM. Porém, o GAMESP ainda não avançou as suas discussões, os seus projetos, não abriu ainda os espaços aí, tanto para vereadores, os prefeitos estarem fazendo um novo replanejamento aí da segurança na nossa Baixada Santista. Porém, nós estamos ali cobrando, pedindo para que seja verificada a questão de segurança dentro de Bertioga até Peruíbe. Certo. Agora, um outro aspecto, eu falei para você de 2 temas com relação à saúde. Santos está passando por um problema gravíssimo, que é o fechamento das maternidades, Casa de Saúde, São Lucas, a Beneficência fechou ano passado, porque não existe um repasse que não é suficiente para manter essas maternidades funcionando aqui na cidade de Santos. E Santos é a cidade polo. Certo. Algumas reuniões já houveram na segunda-feira, no dia de ontem, e nada definitivo de positivo surtiu efeito. A Alvebs tem como entrar nesse assunto, poder ajudar a população, porque a gente fala de uma região metropolitana. Se o problema é de Santos, ele vai se refletir nas outras cidades. Com toda certeza, Douglas. Nós temos aí vereadores que são da área da saúde, são médicos, enfermeiros. Hoje a gente montou uma comissão dentro da Alvebs para estar reunindo esses vereadores para passar esse know-how, essa experiência deles, os anseios da população para dentro da Alvebs e das discussões políticas. Sim. Dentro dessa questão que a gente passa na saúde da região, perto das condições que tem os hospitais que são referências, e são referências, pode estar aqui em Santos, pode estar lá em Peruíbe, pode estar em Itanhaém, mas são referências para a região inteira. São referências para os tratamentos, para as consultas, para os exames, para tudo. Então, hoje, um cidadão de Mongaguá, certamente ele sai para vir ser consultado aqui no Guilherme Álvaro, em Santos. Verdade. Um cidadão de Bertioga, ele sai para ir até Guarujá. Então, é uma região metropolitana, a gente tem que ver o indivíduo como metropolitano. Porém, quando a condição não é favorável desses hospitais de referências, não tem uma ajuda aí de Estado, uma ajuda até do SUS para manter, e é o que está acontecendo aqui em Santos, recai aonde? Recai no município. É onde vão estar procurando até os postos de saúde, os prontos-socorros, os hospitais municipais como de Santos, de Guarujá, de Peruíbe, Itanhaém. Isso daí acaba afetando diretamente até a economia, o orçamento da prefeitura, das prefeituras municipais. Então, nós fizemos essa comissão justamente para estar discutindo, debatendo com o DRS, debatendo com a Secretaria de Saúde, indo até o SUS. O ano passado, em novembro, nós tivemos uma audiência junto ao ministro Alexandre Padilha, na época, ministro da Saúde do governo da Dilma, federal. Governo federal, e até para levar essas questões, nós tínhamos uma pauta que era justamente as obras dos UPAs, como estavam o andamento, algumas já concretizadas, como Praia Grande, porém outras como Mongaguá, Peruíbe sofrendo um pouco na questão de manutenção, Mongaguá, a obra incompleta, e nós fomos discutir em novembro de 2013, junto ao ministro Padilha, e ele até demonstrou uma certa condição de estar melhorando essas obras das UPAs aqui na região. Só que, porém, depois ele se licenciou, já está em candidatura, uma pré-candidatura, na verdade. Nós teria que retomar isso com a Turquia. Nós teremos, exatamente, até com essa notícia nova, a gente tem que retomar, porque fica, às vezes, parado por falta de incentivo. A prefeitura que não vai atrás, os vereadores têm que cobrar. Então, tudo isso daí são as referências da saúde da nossa região. Você sabe, Rafael, a gente tem que ser mais rápido. Por exemplo, a notícia, eu conversava com o Fausto Figueira semana passada, ele está saindo da
assessoria da presidência da CODESP, do presidente Renato Barco, ele vai ser o chefe de gabinete do ministro da Saúde, Arthur Quioto. É importante, você deve ter algum documento, já começar esse contato com o Fausto aqui em Santos, Fausto Figueira, que é um médico acima de tudo e um deputado, foi vereador, uma pessoa que eu tenho um respeito muito especial, para já começar essa tratativa. Nós precisamos ser ágeis, rápidos, para a gente tentar diminuir esses gargalos na nossa região. E a gente sabe que existe aí três deputados federais, que às vezes eles só fazem um vento, a meu ver, poderiam ser mais efetivos, essa é minha análise, por exemplo, mas eles estão próximos, eles poderiam também ajudar. Numa hora que a gente vê um problema desse na região, e aqui não quero só elencar Santos, eu acho que todos precisam estar juntos para tentar resolver, porque daí o resultado é melhor, a pressão responsável ela é maior. Eu falei só de dois temas, que é o caso da segurança e o caso da saúde. Por exemplo, e como discutir, não sei se a Alvebs discute o sistema de monitoramento, que eu julgo também importantíssimo para poder melhorar a segurança da nossa região. Tem algum projeto nesse sentido? Então, o GAMESP, quando criado, a primeira pauta de debate seria exatamente o monitoramento. E não é um monitoramento somente de Santos, monitoramento somente de Praia Grande, é um monitoramento metropolitano de toda a região, integrado com as guardas municipais, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, fazendo um balanço, porque o crime hoje, ele migra. Hoje, tenho a certeza que o crime, se a gente pega os noticiários, acontecem os fatos aí de Cubatão, que vão parar em Mongaguá, de Itanhaém, que foge para Peruíbe, e ele migra dentro da região, e não adianta se a gente só monitorar uma cidade, monitorar o centro de uma cidade. A gente tem que expandir isso e fazer uma central para a região inteira. Ô, Rafael, eu tenho que chamar um intervalo rapidamente, mas eu vou repetir o que eu já falei algumas vezes. E o que é feio no ser humano é a vaidade, principalmente a vaidade política. Em 2003, o prefeito, à época Mourão, ele construiu o sistema de monitoramento, que na época custou 7 milhões de reais, e naquele mesmo ano, 3 milhões de reais, naquele mesmo ano, a CET arrecadou em multas cerca de 7 milhões, em 2003. Desde aquela época eu falo, por que não se cria, através do sistema de monitoramento, que é exemplar, veio até o prefeito da Argentina, se não me engano, ver esse sistema, e a gente implanta um sistema metropolitano. Sim. Porque daí aí fica aqui, mas essa ideia do Mourão, eu vou copiar o Mourão, vou fazer o meu. Aí o que acontece nessas vaidades políticas? Aí tem uma cidade que tem 30 câmeras, aí outra cidade que tem 100 câmeras, aí outra que está acenando com a possibilidade de ter 8 câmeras inicialmente. Lá de Praia Grande já tem mais de 2.000 câmeras que monitoram toda a cidade. Então, isso é pensar grande. É o Mourão? É porque ele é o prefeito lá e fez as mudanças em Praia Grande. Se fosse o Pedro, eu falava do Pedro, o Alberto, mas tem um nome, entendeu? Então, o administrador que modificou a cidade de Praia Grande. Lógico, a gente precisa pensar grande, e nesse momento tem que pensar na região. Eles estão lá para isso, é o mínimo, né? Vamos um rápido intervalo, já eu volto para conversar com o Rafael Redó, que é o presidente da Alvebs, União dos Vereadores da Baixada Santista, e vereador de Mongaguá. Tem o Marcos Paulo de Mongaguá, que já ligou no 3041-6777. Tem uma pergunta para você, Rafael, mas tudo isso depois do intervalo.